E no Minha Vida Sem Você, você já comentou um pouco como começou, mas a gente queria que você falasse um pouquinho desse processo de amadurecimento. Então, começou com uma primeira roda que veio do seu sonho, aí, iluminada pelo Thiago. Isso. E de onde saiu para o que é hoje, como foi essa transformação, o que vem acontecendo e como é que você ainda tem essa missão e esse propósito de colaborar com as pessoas que estão nesse processo. Porque aí agora, na verdade, o que a gente tudo é ciclo, né? E aí a gente percebe que você passou por um ciclo, ou traz ele, né, dentro, mas foi um momento ali, uma situação, e aí você fala assim, vou começar um novo ciclo, vou florescer daqui, né? E aí é isso que é a mágica que você efetivamente, a gente de longe, de fora vê, e que é inspiradora para quem passou, está passando por esse momento, e falar como que eu saio desse lugar que eu estou, como eu saio dessa posição, e como que eu começo efetivamente a voltar a viver, como é que eu começo efetivamente a voltar a respirar, porque eu acho que efetivamente até a respiração fica doída, né? Sim. E aí, agora vem esse propósito do podcast, efetivamente é de inspirar, de transformar, né, de incentivar. E aí eu queria efetivamente, como o Marcelo colocou, que viesse esse novo momento aí, a Sílvia renascendo com Minha Vida Sem Você e ajudando o próximo e fazendo as rodas, e como é que vem? Se eu tiver agora de frente para alguém no luto, eu faria a seguinte pergunta: você quer sair do luto? Por quê? O enlutado muitas vezes pensa que a única forma que ela ainda tem de se conectar com a pessoa é viver o luto. Porque ela acha que se ela sair dessa dor, ela vai perder as memórias, a voz, sabe? O sentido, o cheiro da pessoa. A impressão que dá é que a única conexão que ela tem é o luto. E aí eu vou entrar no luto do luto. O luto é uma emoção? Eu poderia falar que o luto gera uma química cerebral que derrama no corpo e que acaba viciando, e falando assim, não quero sair desse luto, e não consigo sair desse luto, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que passar por um processo de largar droga. Como que a gente chama aquilo? Abstinência. Abstinência. Eu tenho que passar por uma abstinência. No livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, ele comenta isso, né? Que para mim foi um insight, né? Que ele fala... E é científico, né? Isso fica bem claro no livro. Que, por exemplo, você vive uma vida tão estressante ali, momentos tão estressantes, e você gera uma química para o teu corpo, com os hormônios de estresse, etc, etc. E quando você está fora desses momentos, o seu corpo tem abstinência e... Ele pede mais. Ele pede mais. E aí, de forma inconsciente, ele leva você a pensar... A achar alguma situação para voltar pro estresse e ter essa química que você de novo, passa, tua mente passa a pensar pelo corpo, o corpo passa a pensar pela mente, essa que é a inversão. É o caso do workaholic, por exemplo, né? Isso. Que de férias não consegue ficar de férias, ele finge que está de férias, mas está respondendo e-mail. Porque mais ou menos isso. Isso, né? o contraponto é o seguinte, quando o corpo invade a mente, ou quando a mente invade o corpo. Quando o corpo invade a mente, é aquela questão de um fisiculturista ou de uma pessoa que está na academia, que fica se olhando no espelho e fala, não tá bom, mas ela está com o corpo bem, ela não está buscando já saúde, ela está buscando um corpo desejado e ela nunca chega. Então o corpo invadiu a mente. E quando a mente invade o corpo, é o contrário, é justamente quando ela joga esse conjunto de emoções, no caso de um enlutado, né, ela derrama ali o conjunto de emoções ali e o corpo começa a ficar viciado naquilo. E quando falta, ele fala, olha, eu vou montar pensamentos para você me mandar mais essa química. Todo pensamento gera um comportamento, né? Então, se você pensa também que você não merece mais, que aí vem crença de merecimento, que você não pode mais, que você perde a sua identidade. Aí entra a PNL aí, também da mente. Exato. E outra, muitos de nós brasileiros temos também a síndrome do coitadismo, né, que é o vitimismo. E de certa forma, quando a gente pega um resfriado, alguns de nós muitas vezes fica lá encolhido. Marcelo, eu tô com a dor, tô com a dor, uma espinha, tira aqui, amor.
Não é isso que você faz? Com pelo encravado, com pelo encravado. O homem. Lá em casa a gente fala que meu resfriado é muito pior do que a gravidez da minha mulher, o parto. E aí você é paparicado. E de certa forma, para o enlutado sair daquilo, ele vai ter que reagir, ele tem que ter uma energia, só que ele não tem mais motivação. E aí, assim, no meu caso, que eu falo que eu perdi meu pai, quando meu pai se foi, é como se eu tivesse perdido minhas memórias, né? Algo lá atrás, da minha infância. Agora, quando você perde um filho, você perde a crença e a fé no futuro. O meu pra quê? Pra que eu tô acordando? Pra que eu tô levantando? Então, você tem que olhar e começar a colocar os seus pra quês na sua identidade, né? Você tem um crachá, onde eu ligo, eu falo assim, eu sou a mãe do Thiago. Esse crachá foi embora, eu precisei olhar para mim e saber quem estava por trás desse crachá. É o falso eu. Você se personifica como mãe. E aí você se personifica como pai ou como mãe, e é aquilo quando ele sai de casa. Eu tô indo trabalhar pelos meus filhos. Eu não tiro férias pelos meus filhos. Aí seu filho, não vamos pensar nesse caso, vamos pensar assim, o filho saiu casou. E aí você fala assim, eu não tenho mais função na vida, porque eu era só sabia ser pai. É o ninho vazio, né? É o ninho vazio. A gente estava comentando isso no episódio passado, justamente comentando de casos. Não, acho que foi com a Carol, não sei. Não, foi com o Cabé. De casos que o casal, depois que o filho vai cuidar da vida, se já não são mais casal, porque eles não se reconhecem mais, né? Justamente porque... A identidade, né? Perder a identidade. Então, para um pai e para uma mãe que perdeu o enlutado, na verdade, ele perdeu a identidade. Ele desconstruiu... Muitos pais se separam após a perda de um filho. Né? Sim. Porque eles se perdem no propósito, né? Não, e ainda tem uma questão, eu acho que e aí você pode Nunca é uma coisa só, né? Ainda tem a possibilidade de um enxergar o filho no outro, ou a tragédia no outro e falar assim, eu não suporto mais te olhar porque sabe o que também é uma das coisas que pode acontecer? O luto é diferente de pessoa para pessoa, dentro da família. Então, às vezes eu falo assim, mas você não tem a mesma dor. Eu já estou trabalhando e você não sai do sofá. Então, minha mulher não saiu. Eu atendi mulheres que ela tinha orgulho em falar que o sofá pegou o formato do corpo dela. Nossa. Então, o casamento em si... já não é óbvio que não é mais o mesmo. E mais, né, você fica com o luto da pessoa que você era. E o luto, ele começa a ficar várias nuances, assim, você fica com o luto do que a pessoa não teve. Eu fiquei com o luto, não vou ser vó, meu filho não casou, o que meu filho não se formou, eu não pude ir no baile de formatura. Aí tem certos momentos que eu não sabia se eu tinha dó dele não ter participado ou de eu não ter tido a oportunidade de viver essa história com ele. Vira um emaranhado complexo, né? Exato. E aí você fica com o luto da sua agenda. Por quê? As pessoas se afastam. Algumas pessoas vão e não voltam porque elas não querem, não sabem lidar com essa nova Silvia. Situação, e às vezes, falando de alguém que, por exemplo, perdeu o marido, ela tinha um ciclo de amizade de casais, ela não pertence mais àquilo, ela não consegue mais sair, então ela vive o luto do convívio social também. E o contrário também acontece, né? Eu costumo dizer que o nascimento do filho é uma mudança de paradigma para o casal, porque vocês eram um casal antes do filho, com rotinas, né? E depois se torna um outro casal. E tem casais que se separam, é muito comum também acontecer separação no nascimento, justamente porque as pessoas se desencontram nesse novo momento. Modelo. Por isso até a constelação familiar, ela fala muito assim que, às vezes, você tá um casal, certo? Então o casal vem primeiro, e é bíblico, né? Os pais honrar pai e mãe. Quando vem o filho, muitas vezes você tira alguém do lugar e põe o filho. E isso enfraquece o relacionamento. E a própria criança, inconscientemente, sente que ela veio, e se o pai foi embora, ela se sente culpada com a chegada dela. Então, por isso que aqui tem a constelação, a gente precisa entender o momento para ver a chegada dela, o que enfraquece. O próprio marido alguém ocupou meu lugar. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. Perfeito por quê? Porque eu estou percebendo com a nossa conversa que não é só uma ferramenta, né, que vai conseguir ajudar. Parte do princípio de que a pessoa quer. Que a pessoa queira. Eu quero sair dessa condição. Esse é o primeiro. E aí as ferramentas. Eu vi que você trabalha com hipnose, e aí eu queria saber se você
usou hipnose. Eu queria saber se você utilizou, se tudo isso que você hoje utiliza para ajudar outras pessoas, se você passou a vivenciar isso, se você experienciou isso e se isso te ajudou e como, né? E como isso foi escada para você começar a sair da condição, a partir do momento que você falou, eu quero sair dessa condição, né? A minha primeira experiência foi com uma coach. Quando eu cheguei nela, eu fiz até uma formação de análise comportamental e ela falou, Silvia, você tem tudo, como uma casa completa, só que está tudo fora do lugar. Por que você não faz um processo de coach? Eu falei, vou experimentar. Se falasse para mim que água de chuva, eu ia você também. Queria. Eu queria. Até meu marido falou, se mandar você pro Everest, você vai? Se for para amenizar isso, com certeza. Não queria mais lidar com aquela dor, Não tem, porque você precisa viver. Tem que viver, não tem opção. E no processo de coach foi inclusive que a gente montou Minha Vida Sem Você. Aí eu fui para a formação. Conta pra gente, a gente está super curioso disso. Então, eu li lá um livro que o coach sempre vem com algumas tarefas. Vai embora e faça isso, vai embora e faça aquilo. E aí fez muito sentido para mim as ferramentas que ela trouxe. E ela montou um projeto para mim quando eu saísse de lá, o que eu ia fazer dessa nova Silvia. E isso que é interessante no processo do enlutado, entender a aceitação de que eu não tenho mais o Thiago. Quem sou eu agora? Quem é essa pessoa que veio para a sociedade? O que eu quero? E aí ela colocou com algumas ferramentas isso. E aí a gente montou o Minha Vida Sem Você. Estruturou todo o processo. Onde eu ia foi quando eu comecei a distribuir. Processo de coach. Ela sendo você como coach dela. E ela me trouxe. E aí eu falei assim, é isso. Vou buscar pessoas. Onde que eu busco o público? No cemitério, né? Quando tem velório. E aí eu fiz... prospectar no cemitério. Fui prospectar no cemitério. E chegava lá com muito Jesus no coração, né? Gente, olha, tem um grupo, vai lá. E algumas pessoas até foram, mas eu fazia coffee, aluguei espaço para as pessoas irem. E teve dias que eu cheguei lá, olhei as cadeiras vazias e falei assim, vou falar comigo mesma. Peguei o roteiro, comecei a falar comigo. Alguma coisa tem.